Boa noite, povo de Deus, povo abençoado que começa mais um programa Valendo de Deus, o seu, o meu, o nosso programa Valendo de Deus com o seu pastor Rogério. Estamos aqui para glorificar a Deus, exaltar a Ele, porém Ele é digno de toda honra e toda glória, de todo louvor. Porém, sem Deus nada somos, nada fazemos. Nesta noite nós estamos aqui para aprender de Deus. Não pregamos religião, mas sim pregamos salvação. Pregamos sobre a vinda do nosso Senhor Jesus na vida de cada um, né? Então Jesus vai voltar para cada um de nós, seja para nós podermos ser salvos, ou seja que nós não podemos ser salvos. Então você é que decide se você quer ser salvo ou se você não quer ser salvo. Então a responsabilidade da salvação está em nossas mãos, porque se você ouvir a palavra de Deus e obedecer, você vai ser salvo. Porém, se você ouvir e não obedecer, e não crer, e não acreditar, você não pode ser salvo. Então, não podemos fazer aliança com aquilo que não acreditamos. Nós fazemos aliança naquilo que cremos. Então, precisa de fazer uma aliança com Deus para podermos chegar ao reino dos céus. Então, nessa noite você tem essa oportunidade de fazer uma aliança com Deus para poder morar no céu, para poder estar com Deus. E Deus, ele fala não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos de ouvir para poder nos libertarmos da mão do opressor, ou seja, libertarmos da mão do diabo. Então Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Deus quer que nós podemos viver melhor a cada dia. Então que Deus nessa noite possa abençoar cada um de vocês, que nessa noite Deus possa fortalecer cada um de vocês, que nessa noite Deus possa fazer a diferença. Porém Ele é a diferença, Ele é a razão de nós vivermos, de nós estarmos aqui neste mundo, de nós estarmos até mesmo aqui na direção desse programa Valendo de Deus. Nessa noite nós temos uma palavra em Zacarias 12, a partir Zacarias 11, na verdade, a partir do versículo 15, que diz assim: o Senhor me disse, toma ainda os petechos de um pastor, ou seja, toma a unção de um pastor, né? Porque eis que suscitarei um pastor na terra, qual não cuidará das que estão perecendo, e não buscará as desgarradas, e não curará os que foi ferido, e nem apacentará as sãs, mas comerá a carne das gordas e arrancará as unhas. Ai dos pastores, ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente, o braço direito completamente lhe secará, e os olhos escurecerá. Nós podemos contemplar nesta palavra o que acontece com aquelas pessoas que vêm aproveitar da fé das pessoas, que em vez de fazer algo por elas, pensa em tirar usando a palavra de Deus. Só que a pessoa que faz isso, ele vive em maus lençóis. Ele vive uma vida totalmente
vazia, ele vive na escuridão. Tudo onde que a mão dele pega dá errado. Os olhos dele não enxergam. Então, é uma coisa que é muito séria. É sobre o pastor que apacenta as ovelhas. Porque as ovelhas, elas é enviada por Deus. E a ovelha que é enviada por Deus, que são aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que estão feridas, aquelas pessoas que estão desgarradas, que estão perdidas por um mundo afora, e até mesmo aquelas que estão sãs. E em vez da pessoa cuidar, ele tira proveito daquelas pessoas. Usa aquelas pessoas como uma fonte de sustento para a sua própria vida, para a sua própria ambição. E Deus não se agrada disso de maneira alguma. Por quê? Porque essa pessoa ela é insensata. Porque Deus vê tudo que passa sobre essa terra. E Deus sabe da intenção de cada um nessa terra. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus que leva a palavra de Deus deve ter sensatez para que não se perca pelo meio do caminho e seja condenado ao inferno. Porque uma das coisas que condena muita gente ao inferno se chama blasfema contra o Espírito Santo. E isso daqui que o pastor faz, que foi dito nessa palavra, que usa a palavra de Deus como um benefício em si próprio, ele está blasfemando contra Deus. E ele não poderá ser salvo. O diabo era anjo de luz, morava no céu, mas o diabo quis roubar a glória de Deus, quis roubar o trono de Deus. Então Deus expulsou ele e lançou ele no inferno. Então Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Então se Deus me levanta como um homem de Deus, como um pastor, eu tenho que ser submisso a Deus. Aí eu já não vivo mais deste mundo, eu vivo da graça de Deus. Então não vou usar de proveito com a fé de ninguém, mas sim eu vou dar aquilo que Deus me dá de graça todos os dias, que é a vontade de viver, que é a esperança de que o amanhã vai ser melhor do que o que foi hoje. Então, Deus, ele está de olho nas pessoas que estão sobre essa terra. Então, não é pecado querer levar a palavra de Deus. Não é pecado querer pregar o evangelho, querer ajudar as pessoas com a palavra de Deus. O pecado é querer tirar benefício próprio com a palavra de Deus. Ou seja, não pensar naquelas almas, mas pensar no que elas podem oferecer para si próprio. Então, nós devemos ser tementes a Deus sobre isso e devemos sempre colocar Deus na direção das nossas vidas. E nós temos que ser segundo Deus. Primeiro é Deus e depois é nós. Então, nós estamos em segundo e Deus está em primeiro. Então, nós vamos fazer a vontade de Deus. Nós vamos ser pessoas tementes a Deus para que não pecamos contra Deus. Porque o diabo ele é astuto, o diabo ele é malandro, ele é esperto. E o que tem acontecido com essa geração
é isso. Quer tirar proveito da palavra de Deus para em benefício próprio. O desamor é grande. Mas só que já era da vontade de Deus que isso acontecesse. Então, quando alguém trabalha para Deus, levando a palavra que não é da pessoa, porque essa palavra que eu levo aqui, ela não é minha, ela é de Deus. Ela é uma palavra de Deus. Então não posso tirar proveito dessa palavra, porque ela não é minha, ela pertence a Deus. Então não posso cobrar por ela, porque ela não é minha. Eu não posso pensar em conquistar algo neste mundo através da palavra de Deus, através em benefício próprio, empreender as pessoas. E o que tem acontecido com essa geração, o povo tem vivido escravizado. O povo tem vivido sofrendo, carente de Deus, carente do poder de Deus. Porque em vez de ensinar o caminho do céu, eles estão ensinando o caminho boçal, o caminho do dinheiro, o caminho da prosperidade, o caminho da riqueza, o caminho do ouro, o caminho da prata. É esse caminho que eles estão preocupados. Então as pessoas não estão preocupadas em ensinar que o amor é necessário para que possa vencer este mundo. Então hoje, o que acontece com este mundo é, quanto mais o mal é semeado, mais violência. Cada vez mais o mundo pior. Cada vez a geração fica pior. E vai acontecer como aconteceu nos tempos antigos. No tempo de Noé. Que Deus teve que acabar com o mundo, por quê? Porque a maldade do povo era muito grande. E no tempo de hoje não é diferente. A maldade das pessoas hoje é muito grande. Hoje em dia, o desfrute do mal, a alegria em fazer o mal é muito grande nas pessoas. Então, quanto mais o mal se tomar sobre essa terra, mais pouco tempo nós vamos ter nessa terra. Então chegou o momento, meu irmão, minha irmã, de você se entregar verdadeiramente a Deus. Não tem como você falar que é uma pessoa de Deus. Você vai para a igreja, você frequenta a casa de Deus, mas você não tem empatia, você não tem amor ao seu próximo. Não tem como. Hoje em dia as coisas estão invertidas. Hoje quem está na frente da obra de Deus, quem está buscando a Deus, está vendendo a vingança. E talvez tem muitos que nem vai na igreja, mas prega o amor através das atitudes, das coisas que faz. Então, o diabo tem tomado a mente de muitas pessoas, Então você, meu irmão, você, minha irmã, não deixe que o diabo tome a sua mente. O diabo é o pai da mentira. Muitos pensam, aprende um jeito, ouve a palavra que é amor, que é boa, que dá vida, mas age como uns gafanhotos, destruindo tudo que vem na frente. Tudo que vem pela frente destrói. Se não agradou, não vamos passar o trator, vamos destruir. E não é dessa forma que nós vamos vencer o mundo.
E não é dessa forma que nós vamos vencer os obstáculos deste mundo. Nós não podemos vencer a besta, nós não podemos vencer o falso profeta se nós não tivermos humildade, paciência, bom senso, obediência. Então nós devemos obedecer. Então as pessoas estão vivendo somente para este mundo. Estão pensando somente na grandeza deste mundo. É tanto que hoje, uma pessoa que, para ele ser de Deus, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter uma condição financeira boa. Ele não pode ser uma pessoa de Deus e ser uma pessoa fraca financeiramente. Então, Deus, Ele faz a morada em nossos corações, em nossas mentes. E Deus, Ele é a sabedoria, Ele é entendimento. Quando nós aprendemos a lidar com as emoções que temos em nossas mentes. Devemos ser pessoas prudentes no agir, no andar, no falar. Muitos que estão sendo devorados pelos lobos é porque busca em primeiro lugar este mundo. Em primeiro lugar busca as riquezas deste mundo. A Bíblia fala que não tem como nós servir dois senhores. Nós agrada um e aborrece o outro. Não tem como servir os dois ao mesmo tempo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus é inimigo deste mundo. Então não adianta você querer agradar os dois ao mesmo tempo. Não tem como. Então muitos estão na mão de Faraó, vivendo torturas, sendo escravizado por causa da sua própria ganância. E vão ficar nessa terra. Porque quanto mais eu me apego com essas coisas, hoje em dia o apego pelos bens materiais são muito grandes. Hoje as pessoas matam, as pessoas fazem qualquer coisa. Passa por cima do outro, atropela, faz qualquer coisa pelo bem material. Então, o mundo está de cabeça para baixo. O mundo está virado. Hoje em dia, o que é certo é errado. E o que é errado está certo. Porque o ensinamento que estão dando é um ensinamento que o mundo é correto e Deus é errado. Então, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você louva, quanto mais você se entrega, quanto mais você faz o bem, mais as pessoas te discriminam. Mas quanto mais você busca a riqueza desse mundo, a fama deste mundo, mais eles te aplaudem, mais eles te aconchegam. Então está ensinando tudo errado. E nós devemos parar um pouco em nossa vida e raciocinar o que realmente Deus quer conosco e realmente o que Deus quer que nós fazemos a Ele para agradar a Ele. Porque quando nós agradamos a Deus, nós agradamos a nós próprios. Porque o que é de gente nessa geração que está buscando Deus e não tem paz é muita gente. Muita gente mesmo que está buscando a Deus, mas não tem paz. Porque as pessoas querem viver sem compromisso. As pessoas querem viver dois caminhos. A porta, o caminho é estreito. A porta são poucos que acertam com ela. Então não tem como eu ser da moda e servir Deus.
Ou eu sou da moda, ou eu sirvo Deus. Ou sou do oba-oba, ou sou do louvor. Você entendeu? Então não tem como. Então as pessoas perderam o rumo. Entrou a modernização no Evangelho. Mas a palavra, ela continua santa. O que está impuro são as pessoas. Então, quem muda é as pessoas. A palavra continua a mesma. A mesma palavra. Mas as pessoas é que têm mudado. Em vez de se converterem à palavra, é a palavra que se converte a eles. Mas não adianta colocar a palavra para se converter a mim ou se converter a você, que nada mudará. Nada vai mudar na sua vida. Você vai apenas viver uma mentira, viver um engano. Então a palavra é que nos converte, não nós que convertemos a palavra. Deus, ele fala assim: vinde a mim da maneira que está. Mas você tem que reconhecer quem é você. Você tem que se reconhecer. Então, quando você está correto perante Deus, a sua consciência fala. Mas quando você está errado perante Deus, a sua consciência também fala. A palavra de Deus não deixa ninguém enganado, não deixa ninguém confundido. As pessoas que vivem enganado hoje é porque querem benefício sem sacrificar nada. Onde que entra a palavra: tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. E muitos não querem fazer isso. Não querem negar a própria vontade. Querem continuar com a sua vontade. Colocando que Deus está moderno. Não, Deus modernizou. Deus não é careta, não. Deus agora está moderno. O que é pecado, vai ser pecado o resto da vida. O que é erro, vai ser erro. O que é injustiça, vai ser injustiça. Não adianta. Você não vai mudar, pode passar 100 anos. O ser humano pode ficar mais sabido. Pode ter mais tecnologia, mas o que é errado vai ser errado. Não adianta. E o erro não prospera. O erro não prospera. Então, se você vem até a Deus, não adianta você se esconder atrás da palavra, dizendo: eu mudei, eu sou outra pessoa. Porque as suas atitudes serão o que os outros vão julgar. Se você veio a Deus, as suas atitudes vai ser uma atitude de quem? Uma atitude de Deus. As coisas que você vai fazer são as coisas de Deus. O modo de pensar, de raciocinar, de agir é do jeito de Deus. Então, muitos preferem viver no engano, por quê? Porque não querem abandonar o pecado. Querem ficar lá no pecado. Não querem se lavar, não querem se purificar, mas preferem ficar lá. Não, Deus entende, eu sou fraco, eu sou pecador. A palavra de Deus fala assim, que você vem a Ele do jeito que você está, mas que você não vai permanecer da mesma maneira. Porque que Deus é esse que traz uma pessoa que está suja e ela vai continuar suja? Quem está limpo se limpa mais, quem está sujo se suje mais. Então, quando você vem a Deus e você tem sinceridade, tem retidão perante Deus, então você não vai ser contaminado com o falso profeta,
contaminado com aquelas pessoas que só querem arrancar o que é seu, de maneira alguma. Que só querem aproveitar de você. Então, quando você vem com sinceridade diante de Deus, que você quer mudança, que você quer a transformação, que você aceita a palavra de Deus como ela tem que ser falada, como ela tem que ser dita, então, meu irmão e minha irmã, você muda, você é transformado. Então, sua vida é mudada, é transformada. Deus não muda aquilo que não quer ser mudado. Deus não transforma aquilo que não quer ser transformado. Muita gente já tem um jeito de pensar, já tem um jeito de agir. Não, meu jeito de pensar, o que eu aprendi foi assim, vou assim. E vai daquele jeito, daquela maneira. A mente dele não se abre. Ele prefere viver na mentira, no engano, porque não precisa de sacrificar nada. Ele fica lá, acomodado, igual um porco. Fica lá quieto. Não precisa de fazer nada. Não precisa de afrontar este mundo. Não precisa de afrontar o mal. Ele não quer, tal, vou ficar quieto. Ele não quer exibir a fé. E nós devemos ser ousados, exibir a nossa fé para este mundo que possam ver. Jesus não teve medo de exibir a fé dele a este mundo, o que ele acreditava. Ele não negou hora nenhuma. Ele foi crucificado, mas ele não negou. E se nós queremos ser seguidores de Cristo também, nós vamos ser crucificados. Vai crucificar a nossa carne. Então não tem como, meu irmão e minha irmã, você continuar da mesma forma. Não tem como você continuar servindo a Deus e com essa lepra no seu corpo. Não. Você vai ter que ser purificado. Você vai ter que ser limpo. Não adianta. Deus, Ele não aceita que você venha até a Ele e ainda continua deficiente. Não. Quando você vem até a Ele, Ele faz que você seja completo. Você é completo. Você tem tudo. Não adianta. Você tem o que esse mundo não tem, que é o Espírito de Deus. O mundo não tem. O mundo pode ter dinheiro, o mundo pode ter ouro, e ele está lá pensando, pô, eu tô rico, tô milionário. Mas talvez você não tenha a grandeza deste mundo, mas você tem a grandeza de Deus, que é o Espírito dele. Então você está mais rico do que aquela pessoa. Porque a pessoa olha para você e fala assim, pô, eu tenho dinheiro, pô, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho tudo, mas eu não tenho alegria, eu não tenho paz. Fulano ali que não tem nada, tem paz, tem alegria. Mas por quê? Porque você tem o Espírito de Deus em você. Você tem a riqueza de Deus em você. E a riqueza de Deus não é ouro, não é prata. A riqueza de Deus é o Espírito dele. E nesta noite, Deus quer dar a riqueza dele para você. Talvez você está enganado, pensando que a riqueza de Deus é dinheiro, é ouro, é prata. Ah, meu Deus, eu quero ouro, eu quero um carro bom, eu quero... Não, a riqueza de Deus não é isso. A riqueza de Deus é o Espírito dele. Então, quando esses pastores aqui, esse pastor que foi dito, que apenas arrancava a carne das ovelhas gordas e arrancava também até as unhas, imagina, até as unhas das ovelhas. Por quê? Porque esse povo ele não entendia, não conseguia compreender, pensava que a riqueza de Deus era ouro, era prata. Não sabia que a riqueza de Deus era o quê? O Espírito dele. E o Espírito de Deus não tem preço, você não paga nada. A riqueza deste mundo, o ouro, a prata deste mundo não se compara a Deus. Mas só que a riqueza, o ouro, a prata deste mundo já é seu, já é seu. Deus fez tudo isso e colocou você aqui para você desfrutar,
você comer do melhor, para você viver o melhor. Isso Deus já te deu, é seu. Não se preocupe em chegar até Deus para pedir isso, pedir carro, pedir casa, pedir não sei o que mais. Não. Se preocupe em chegar até Deus e pedir Ele, pedir para conhecer Ele, para ter Ele na sua vida. É isso que você tem que fazer, meu irmão. É isso que você tem que fazer, minha irmã. Hoje mesmo, para de deixar o diabo te usar. Para de ser escravo do diabo. Não vai até Deus para pedir ouro, pedir prata para Ele, não. Vai até Deus para pedir Ele, o Espírito dEle. Vai pedir Ele para ter uma confidência com Ele, para ter um casamento com Ele. Porque você nasceu para ser governo nesta terra. Você nasceu para governar. Você não nasceu para ser escravo. E quantas pessoas que estão na casa de Deus e continuam escravo? É escravo da religião. É escravo dos irmãos, é escravo de pastor, é escravo dos complexos que tem na cabeça, é escravo de tanta coisa, cara, não consegue ser liberto. E quando você vai lá, recebe o Espírito de Deus, você tem paz dentro de você, aí você fala assim, pô, eu não preciso de ter medo de nada. Por quê? Porque eu não nasci para ficar aqui na terra, eu não nasci para viver aqui, eu nasci para viver no céu, eu nasci para viver com Deus. Então o que eu vou passar? Eu vou passar o amor de Deus às outras pessoas, eu vou exibir a minha fé às pessoas que não vê. Mas mesmo assim, você vai ser o que? Você vai ser apredejado, você vai ser crucificado. Mas eles podem acabar com o seu corpo físico, com a matéria. Mas a sua alma vai estar o quê? Vai estar radiante, porque o Espírito de Deus fez morada. Então você vai falar, pô, nada neste mundo se compara com a riqueza de Deus. Então tem muito rico que é muito pobre, porque ele só tem dinheiro. Ele só tem dinheiro. E tem muito pobre que é muito rico. Por quê? Porque tem Deus, tem o Espírito de Deus nele. São as pessoas que não têm o ouro, a prata neste mundo, que se aproxima de Deus verdadeiramente. Porque quem tem ouro, prata, não se aproxima de Deus verdadeiramente de maneira alguma. Porque ele tem medo de ter que pegar aquele ouro, pegar aquela prata e ter que dar aos pobres. Então ele tem medo. Então o que ele faz? Isso acontece até com liderança. Aqui, esse pastor aqui, que foi dito. Até com liderança de igreja. Acontece. E ele fica com medo de se aproximar de Deus. Porque começou a ganhar muito dinheiro. Porque tem ouro, porque tem prata. Aí ele tem que ter medo. Ele tem medo de ter que dividir aquilo. Então o que ele faz? Ele começa a se apegar naquilo. E quando vê, aquela pessoa já está distante de Deus. Deus já não faz morada mais nele. Porque a fé dele já está no ouro, já está na prata. Já está aqui na terra. Então ele está firmado já neste mundo. Ele não solta de maneira nenhuma. Deus fala assim, larga isso aí, me segue, vem até a minha. Vive seu primeiro amor, vive sua fé. E a pessoa está lá agarrado. Não posso soltar não. Agora que eu estou radiante, agora que eu estou iluminado. Nunca tive tanto. Como que eu vou largar agora? Não, de jeito nenhum. Não vou largar de maneira alguma. E fica lá preso. E esquece que a sua alma está lá, correndo perigo de ficar o quê? Condenada. Fica na terra. Então, a maior riqueza é o Espírito de Deus. Então não tem que olhar para este mundo e endossar meus olhos sobre as coisas deste mundo. Mas eu tenho que olhar para Deus e endossar meus olhos nas coisas de Deus. Que as coisas de Deus são maravilhosas, são lindas as coisas que Deus faz. Então Deus é magnífico. Então, meus irmãos, para um momento, pensa, será que vale a pena você ficar agarrado com o seu ouro, com sua prata? Será que vale a pena você ir na igreja buscar ouro, buscar dinheiro, buscar fama? Será que vale a pena mesmo?
Ou será que vale a pena você ter uma comunhão verdadeira com Deus? Ou será que vale a pena você ajudar as pessoas que estão sofrendo, dar mão para aqueles que estão em cativeiros? Será que vale a pena? Então, se você fazer o bem a seu próximo, é muito melhor do que você ter 1 milhão, 2 milhões na sua conta. Porque 1 milhão, 2 milhões na sua conta pode te levar para o buraco, pode te levar para o inferno. Mas quando você pega e ajuda o seu próximo, cada dia mais você está perto de Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus faça acontecer. A graça e a paz a todos e até o próximo programa Além de Deus com o seu pastor Rogério. Então aqui está o nosso programa, né? O seu, o meu, o nosso programa Além de Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus tocar em você, deixa Deus iluminar os seus caminhos, deixa Deus trabalhar na sua vida. Arranca fora essa mágoa, essa raiva, né? Esse jeito de ver este mundo, né? Que hoje em dia o mundo está muito moderno, o mundo está muito, né? Então é muito clichê, né? Viver o amor ao próximo é clichê, pois este mundo hoje é clichê, é coisa, não, mas não compete e tal. Nós temos que. Então, Deus quer que você ame o seu próximo. Se for clichê, né? Viver amando o seu próximo, viver fazendo bem a quem precisa, então que você seja. Então, não se preocupe com este mundo, porque que tem quem já vai cuidar deste mundo. Quando Deus tirar a luz dele, a glória dele desse mundo, quando Deus arrancar o espírito dele desse mundo, já tem quem que vai cuidar dele. Será que você quer ficar nele? Ou será que você quer ir embora? Morar na morada celeste. Então que Deus possa escrever o seu nome no livro da vida. Fale com Deus. Deus escreve meu nome no livro da vida. Que eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa melhor. A graça e a paz e até o próximo programa.